Bem, estamos aqui novamente em como escrever uma novela. Nós já falamos da bandida da novela, a Carmela, e mostramos os personagens que estão ligados a ela, o Átila, que é o lugartenente dela, a filha dela, e outros mais juntos lá, a Quelé e o Bento. E então, nessa fase da novela, nós vamos falar sobre cada personagem, um pedaço, um pouco de cada personagem. E não muito também, porque no final nós vamos fazer o perfil dos personagens inteirinho, certo? Então agora nós vamos pegar pedaços dos personagens, porque depois de juntar todos esses pedaços, nós vamos fazer um roteiro, um roteiro da história toda. Eu vou mostrar para vocês como é roteiro daqui a pouco. E daí nós vamos escrever o roteiro final da novela, que é o que vai para o ator, para ler, para gravar. E eu quero mostrar para vocês como é esse roteiro. Eu tenho aqui o roteiro do Chiquititas. Ó, esse aqui é um roteiro dos Chiquititas, feito aqui pela SBT. A primeira página, que é o nome, os autores e tal. Daí você coloca a cena, o local da cena. Aqui, por exemplo, cena 1, orfanato. Que parte do orfanato? A sala do orfanato. E para você dar informação para a iluminação, você tem que colocar que é interior, que é feito dentro do local, e que é noite. Isso aqui influencia muito na luz, interior noite. Daí você escreve o movimento da cena. Os mesmos da cena anterior assistem, coloca as pessoas que estão em cena para facilitar para a produção. Os mesmos da cena anterior assistem ao programa. Na tela, Thomas Ferraz e Érica posam para as fotos. Você conta a ação aqui. Aí você coloca aqui o texto, o diálogo. Vivi fala, que vestido é esse? A Milly responde, que coisa horrível. O Bim fala, ela está fantasiada de pássaro? Cris, enciumada, se coloca aqui, ó. Isso aqui ajuda muito ao ator, enciumada. Ridícula essa namorada dele. Agora, você mudou de cena, se você passar para qualquer outro lugar ali, já é outra sequência. Se for para o teatro agora, sequência 2, certo? Novamente no hall do teatro, e é interior, uma cena gravada dentro de um estabelecimento, que é interna, e é noite, a iluminação é de noite. Se entrar uma luz de fora da janela, mesmo que você grave de dia, essa luz tem que dar o efeito que é noturna. E daí você coloca a ação aqui, Kelly, entrevista tomada, e o texto aqui, certo? Mudou novamente, café, boutique, interior, noite. E assim você vai fazendo, colocando sempre a ação e colocando o texto. Ó, Carol e Chico na cozinha, Matilde por ali, Mosca, coloca os personagens, as pessoas que estão em cena, aí facilita muito para a produção, para a hora de gravar. Chega o Mosca segurando um envelope, tá vendo? Toda a cena, daí é o texto e a ação, texto e ação, tá ok? Isso aqui é o texto, o roteiro final, isso aqui que nós entregamos para os atores, para a produção, para todo mundo para fazer a novela final, a parte final, tá ok? Bom, vocês viram o roteiro do Chiquitita, certo? E agora eu quero mostrar também para vocês um enredo, uma sinopse original da Jeanette Claire, que a Jeanette Claire mandou para a Globo. Eu tenho aqui comigo, de uma novela que eu fiz, que foi com o Francisco Coco, a René de Vilmont, a Dina Sfat, que foi Eu Prometo, feito pela Globo, dirigi com o Denis Carvalho. E então, tá aqui para vocês verem. Ó, ela entrega assim na Globo lá. Isso aqui é uma preciosidade. Isso aqui é a sinopse que a Jeanette Claire entregou para a Globo. Está aqui, ó, em 83 ela entregou lá, o texto, data 83. Entregou para o Mário Lúcio Vaz, com cópia para Paulo Biratã, Denis Carvalho e Piá. Está aqui, ó.
A novela chamava até O Homem Perfeito, título provisório, que foi o Eu Prometo, certo? Os capítulos de 1 a 10. Então esse aqui foi entregue para a Globo. Xerox, de segunda a sábado, babá. Diretores, Denis Carvalho e Luiz Antônio Piá. Supervisão, Paulo Biratã. Então, isso daqui é o que a Janete Claire entregou. Olha, e aqui ela coloca a sinopse. Um homem deixa colocou a sinopse do capítulo 1 até o capítulo 10, contando como seria. Um homem deixa o presídio. É justo que acaba de cumprir pena por tentativa de homicídio. Blá, 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 blá. Aqui está todinha a história. Olha, isso aqui é o perfil dos personagens. Mal dá para ler, né? É velho isso daqui. Aqui está mais... É o perfil dos personagens que a Janete mandou para a Globo. E é o que nós vamos fazer depois com essa sinopse que vocês viram. Então se preparem, que tem aquela sinopse primeiro que nós estamos fazendo de cada personagem. Depois nós vamos fazer o perfil do personagem. É um negócio imenso, tá bom? Bem, então vocês viram aí o roteiro, o enredo do SBT e também a sinopse da Janete Claire, o original. Então, agora nós vamos aqui continuar como escrever uma novela, falando sobre cada personagem. Nós vamos contar a influência do personagem na história, como ele entra na história, como é que ele se desenvolve na história. Depois nós vamos fazer um enredo, uma sinopse dessa história, que é uma sinopse detalhada de tudo. E, finalmente, vamos fazer o roteiro, que é esse roteiro final que os atores pegam. Bem, nós já falamos da bandida, a Camela. Agora vamos falar da Bia. A Bia é a mocinha da história. É uma moça bonita, com menos de 30 anos. Eu quero que vocês participem também, falando no YouTube ou no Facebook, colocando sua opinião sobre que ator que pode fazer esses personagens. A Bia, por exemplo, uma moça bonita, de menos de 30 anos, ela é jornalista, ela trabalha na televisão local como repórter de campo e ela tem os amigos dela lá, é uma equipe dela. E nessa equipe nós temos o Pedro, que é o grande amigo dela, certo? É o confidente dela, que é o cameraman. Nós temos também a produtora dessa história, que é a Doris, e temos um contra-regra também, que é o Carmo, certo? Esses 3 personagens estão sempre junto com ela e vão participar muito da história. Principalmente esse Pedro, ele tem essa noite também eu pensei isso, viu? Esse Pedro pode ser um namorado de ocasião dela. Lá na frente nós vamos ver se a gente faz isso ou não. Porque a Bia, ela tem um namorado, que é o Tavares. E ela vive muito bem com ele. Então, a Bia e o Tavares, o espectador tem que achar que é o casal da história. É o par romântico da história. Mas não vai ser, porque numa certa altura, não demorando muito, uma semana talvez, um mês talvez, depois de iniciada a novela, a gente percebe que o Tavares é um mau caráter, certo? Quebra isso tudo. Vai aparecer um outro mocinho para viver com a Bia. Talvez nesse tempo a Bia fique namorando, combina um namoro com o Pedro, certo? Para salvar as aparências. Porque a Bia vai ficar grávida do Tavares, certo? E quando ela vai contar para o Tavares que ela está grávida, ela vê a traição dele. E a traição dele com quem? Com a filha da Camela. Então ela não conta isso para ele. E fica com o filho e segurando. Agora, como ela não quer que esse filho, que o pai seja o Tavares, como ela não quer que o Tavares saiba desse filho,
ela vai amar para que o Pedro, que é amigo dela e vai continuar sendo amigo, para que o Pedro assuma a paternidade desse filho. Então, daqui a pouco nós vamos desenvolver mais isso daí, certo? E a Doris, que é a produtora, também é uma amiga dela, que tem muita influência com ela. Você vai ver que com o exercício dessa profissão, que é o jornalismo, ela vai combater muito a Carmela. E a Carmela, que é bandida mesmo, quer desmatar uma parte da floresta lá, que quer expulsar os colonos, que quer ser prefeita. A Carmela vai brigar direto com a Bia, que a Bia vai fazer reportagem sobre isso. E a Bia está fazendo também uma reportagem sobre o coronel que foi o prefeito por 2 vezes da cidade de Luar. E esse coronel é o mais famoso prefeito que já teve lá, imperou lá durante um bom tempo, que foi o dono das terras todas que tinha lá, que hoje pertencem a Carmela, que era o dono da cidade, o cara mais rico de lá. A Bia está começando a fazer esmiuçar a vida dele para fazer uma reportagem para a televisão sobre o coronel. Esse coronel ainda vamos dar um nome a ele, não temos um nome ainda. Você também pode opinar a respeito disso. Tem que ser um nome forte, o nome do coronel, certo? Que é aquele coronel que entra na história lá, que morreu junto com um arqueólogo lá, que estava na cidade, e que o irmão do coronel, que era bandido, se passou pelo arqueólogo e deixou os documentos lá e enterraram os 2 cadáveres lá como sendo do coronel e do irmão dele, certo? E o irmão está livre. E nós vamos falar desse irmão. Esse irmão vai ser o grande bandido ainda da novela, certo? Bom, por enquanto é aqui. Então estamos na metade dos personagens que estão ao lado da Bia. Eu vou falar mais, tem muito mais personagens ao lado da Bia, tá bom? Na próxima reunião nossa. Quero lembrar vocês para curtir a novela, para, o que mais? Se inscrever no canal e tocar o sininho, tá bom? Lembrar também que se você puder, você dá o alimento que compõe a cesta básica ou comida para cachorro, aqui em Santana de Parnaíba, lá no Geninho, que é em frente às Casas Bahia. É só chegar lá e entregar lá, que nós vamos entregar para os pobres e para os índios. Tá ok? Muito obrigado, até a próxima.